Reflexão da liturgia da palavra desta segunda-feira, dia 13 de julho, 15ª semana do tempo comum. Hoje os textos bíblicos nos levam a perguntar: somos coerentes em nossa prática religiosa? Ou praticamos atos de piedade, mas também praticamos maldades? Lutamos pela paz ou queremos a paz sem combater as injustiças? Essas e outras questões intrigantes emergem dos textos de hoje e nos levam a pensar, refletir e avaliar nossa vida religiosa, nossa vida de oração. A primeira leitura do profeta Isaías traz palavras enérgicas de Deus contra aqueles que faziam ofertas e sacrifícios, mas oprimiam os pobres e marginalizados. O texto começa apontando tais práticas dos chefes de Sodoma e do povo de Gomorra, que, por exemplo, faziam grande quantidade de sacrifícios e holocaustos a Deus, faziam grandes ofertas e praticavam outros rituais religiosos, porém estavam impuros, pois as mesmas mãos que louvavam e faziam ofertas praticavam muitas maldades contra os indefesos. Esse tipo de prática religiosa incoerente não agrada a Deus. Pelo contrário, ele diz nesse texto que tudo isso é nojento. O que Deus quer, em primeiro lugar, é que se aprenda a fazer o bem, que se busquem o direito e a justiça, socorrendo os oprimidos, como, por exemplo, os órfãos e as viúvas, que naquele tempo representavam a categoria mais excluída. O que esse texto tem a nos dizer hoje? Será que todos os que se dizem religiosos, sejam cristãos ou não, praticam o direito e a justiça antes de fazer suas ofertas ou rituais religiosos? Quem age de modo incoerente ofende a Deus, diz o texto de hoje. Por essa razão é chocante quando vemos alguém agindo assim. Há quem frequenta as missas fielmente todos os dias ou todos os domingos, mas tem práticas terríveis quando se trata de acolher ou ajudar os seus irmãos. Ou então, pessoas que comungam, mas que não têm compaixão de seus semelhantes, bastando sair da igreja para falar mal da vida alheia, explorar outros quando têm a oportunidade, ou mesmo praticam outros atos de maldade que não condizem com a comunhão recebida ou com as supostas práticas religiosas. Vale a pena pensar sobre isso, iluminados pelo texto dessa primeira leitura e do Evangelho de hoje. O Evangelho começa dizendo que Jesus não veio trazer a paz sobre a terra. Muitos podem ficar chocados com essa expressão, mas a paz de que Jesus fala aqui é a paz do mundo, aquela suposta paz que convive com injustiças. Esse tipo de paz não é paz e não pode continuar existindo porque é incoerente. Como é possível ter paz quando se sabe que irmãos nossos são maltratados, explorados e sofrem todo tipo de injustiças? É preciso combater esse tipo de procedimento. E aqui entendemos a razão da expressão espada que Jesus disse que viria trazer. A espada é símbolo do instrumento de luta. Lutar contra injustiças e incoerências como essas, de achar que a paz pode conviver com injustiças. É para combater esse tipo de prática incoerente, encontramos incompreensões e problemas até dentro da própria família e da comunidade, e não apenas na sociedade, como os poderosos, como em princípio podemos imaginar. Nosso amor por Cristo deve ser maior que qualquer outro amor, até mesmo o amor daquelas pessoas que nos são caras, como, por exemplo, nossos pais ou filhos. Ter de enfrentar esses problemas tão delicados é também nossa cruz
E para seguir Jesus coerentemente, é preciso enfrentá-los. Assim, para que a libertação e a paz aconteçam, é preciso, além da resistência, lutar contra as situações opressoras. É o que diz o Evangelho de hoje. Jesus diz aos seus discípulos que não veio trazer a paz sobre a terra, mas a espada. A paz sem a luta pela justiça não é paz. É preciso lutar contra as injustiças e incompreensões dentro da própria casa, na família, diz Jesus. Quando a família se torna um obstáculo para o seguimento, é preciso que haja o rompimento dessas amarras para seguir livremente. A partir disso, entendemos o porquê de Jesus dizer que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Deus deve vir em primeiro lugar em nossa vida. Se Deus não vier em primeiro lugar, tudo perde o sentido, até nosso bem mais precioso, a família. Desse modo, Jesus pede aquilo que diz o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não põe nada em seu lugar e luta pela defesa da vida, combate as injustiças e não descansa enquanto não a vê implantada sobre a terra. A luta pela justiça, a espada a que se refere Jesus, não significa violência, mas firmeza no combate às injustiças e aos sofrimentos que atingem uns pela maldade de outros, como nos mostrou a primeira leitura. O profeta Isaías mostrou na primeira leitura que é preciso combater as injustiças antes de manifestar qualquer prática religiosa. Jesus lutou contra todas as formas da morte e as injustiças, e Deus Pai estava com ele. Nós somos convidados a fazer o mesmo, buscar uma paz que seja resultado da justiça. Se assim o fizermos, Deus também estará conosco e sairemos vencedores, mesmo que seja uma batalha custosa. O importante é a perseverança e a fé, seguidas de uma coerente prática religiosa. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.